Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo, querido, ao nosso culto de hoje, onde iremos exaltar e glorificar o nome do Senhor, o Deus vivo, Deus eterno. Amém? Você que está ouvindo essa mensagem pelo nosso canal do YouTube, encaminha para outras pessoas, para que também sejam abençoadas. E você que está ao vivo conosco pela nossa live, chame pessoas para entrar na live também, envie aviãozinhos aí para convidar pessoas, para que elas possam vir e serem abençoadas pela palavra de Deus, amém? Fique conosco até o final, eu quero orar por você, quero orar com você. Nós iremos orar pelas nossas vidas, iremos orar pela nossa nação, iremos orar pelas nações também. Se você tem algum pedido para pedir, põe aí nos comentários que nós iremos orar, tá bom? Eu queria ler um texto pequeno, porém muito poderoso, que fala a história de um homem que fez uma oração ao Senhor. Está escrito aqui em 1º livro de Crônicas, no capítulo 4. Pouco se sabe sobre esse homem, e na verdade você só vai ouvir falar sobre ele aqui nesse texto. Mas o pouco que nós sabemos já foi muito impactante. E aqui no capítulo 4 do 1º livro de Crônicas, no versículo 9, diz assim a palavra de Deus: Jabes foi o homem mais respeitado de sua família. Sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo: com muitas dores, o dei à luz. E Jabes orou ao Deus de Israel: abençoa-me e aumenta as minhas terras. Que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. E Deus atendeu o seu pedido. Queridos, são apenas 2 versículos que falam sobre Jabes. Versículo 9 e versículo 10. Mas fala coisas maravilhosas. Interessante que a última frase do versículo 10 diz assim: e Deus atendeu o seu pedido. É sobre isso que eu quero falar. Eu quero falar sobre um Deus que atende pedidos. Eu quero falar de um Deus que Ele tem poder para mudar a história das nossas vidas. Jabes, ele foi um homem que a Bíblia diz que quando ele nasceu, a sua mãe colocou o nome dele de Jabes, porque com dores ela deu a luz a ele. Um homem que no seu nome já tinha uma marca de dores. Nessa época do Velho Testamento, os nomes não eram escolhidos aleatoriamente. O significado do nome, muitas vezes a ocasião a qual aquela pessoa nasceu, o nome que foi dado à criança era muito importante. Hoje, às vezes, muitas pessoas, devido à cultura, botam o nome nas crianças somente porque acha bonito. Mas o judeu, ele procurava saber o significado. E nesse caso aqui de Jabes, a sua mãe colocou o seu nome de Jabes, porque com dores ele veio ao mundo. Eu não sei se Jabes, ele carregou isso na sua mente durante um tempo. Eu não sei se Jabes foi ironizado, zombado, talvez pelos seus irmãos. Eu não sei se as pessoas à sua volta, quando chamava ele pelo seu nome de Jabes, já se lembravam que o significado do seu nome representava isso, dor. Eu não sei se Jabes levou o peso desse nome e a influência desse nome colocado pela sua mãe nele, e ele se martirizou durante anos. Não sei. Mas o fato que eu sei é o que está escrito aqui nas Escrituras Sagradas, que Jabes ele orou ao Deus de Israel. Que Jabes ele fez uma oração ao seu Deus. Que Jabes ele clamou a um Deus que é todo-poderoso. Jabes clamou a um Deus que tem o poder de mudar a história das nossas vidas. Jabes ele clamou a um Deus que ele abençoa. Jabes ele orou a um Deus que é abençoador. E quando Deus abençoa, isso quer dizer que não importa o histórico que houve, após a bênção de Deus, tudo será mudado. Jabes ele não aceitou
carregar no seu nome um peso de dor. Mas ele foi a um Deus que tinha e tem o poder para mudar tudo na sua vida. Então eu quero falar para você. E talvez você olhe para a sua vida e você diga, mas eu só ouvi mensagens, palavras de maldição para a minha vida. Eu só ouvi pessoas falando que eu não iria conseguir, que eu não iria prosperar, que Deus não me ama, que eu não teria e nem tenha sucesso na minha vida. Talvez você venha de um histórico familiar que a sua geração é envolvida com drogas, com alcoolismo. Talvez você venha de uma geração onde seu avô foi alcoólatra, seu pai foi alcoólatra. Talvez você venha de uma geração em que as mulheres da sua família todas são mães solteiras. Mas eu quero falar para você que quer mudar a história da sua vida. Eu quero falar para você que pretende mudar o curso, que quer ser uma pessoa abençoada. E se você quer isso, você precisa fazer a mesma coisa que Jabes ele fez. Você precisa ir ao Deus de Israel. Você precisa ter um encontro com Jesus. Você precisa clamar a um Deus que muda tudo, inclusive a sua vida. Jabes, sabendo que a sua mãe colocou o nome dele em um momento de dor, mas Jabes, ele decidiu mudar tudo isso. E ele sabia que o único para mudar tudo isso era o Deus de Israel. E Jabes ele fez uma oração um tanto quanto simples, porém muito impactante. E eu tenho aprendido, que o Deus de Israel, eu tenho aprendido que Jesus, ele é um Deus que ele ama pessoas que são sinceras. Você não precisa aprender uma oração forte. Não. Você não precisa saber qual é o modelo ou a decoreba de uma oração que vai mudar a sua vida, não. Você só precisa ser sincero com Deus. Você só precisa ir à presença dele como Jabes foi na presença de Deus. Você só precisa se entregar ao Criador, entregar a sua vida a Jesus, pedir a Ele perdão dos seus pecados. E ainda que você olhe para trás, ou ainda que você olhe para o seu presente e veja um presente de dor, e ainda que você olhe para o seu passado e veja que a sua geração, que aqueles que vieram antes de você, viveram em uma vida de pecado, de dor. Mas eu quero lhe falar que após o encontro com o Deus de Israel, após o encontro com Jesus, tudo pode mudar na sua vida. Jabes, após esse encontro, a sua vida mudou. E como eu tenho visto pessoas, alguns que eram envolvidos com drogas, algumas pessoas que viviam na prostituição, pessoas que eram vazias, pessoas que vinham de um histórico e que se continuasse seguindo aquele histórico, teriam vidas completamente destruídas. Mas após conhecerem Jesus, entregarem suas vidas a Ele e serem sinceros com Ele através de orações, de uma vida com Ele, tiveram suas vidas transformadas. Faça o mesmo que Jabes, porque Deus, quando Ele encontra homens e mulheres como Jabes, que querem mudar as suas vidas, Deus ele muda. E é por isso que eu amo esse versículo, última a parte do versículo 10, que o Senhor diz que e Deus atendeu o seu pedido. E a Bíblia diz que Jabes, ele se tornou o homem mais respeitado da sua família. Deus abençoou a vida de Jabes. Há uma tradução que Deus tornou ele mais ilustre do que os seus irmãos. Tudo isso por conta da busca em Deus e por conta da bênção de Deus. A Bíblia diz que o Senhor ele é galardoador daqueles que o buscam.
Deus ele abençoa, Deus ele galardoa aqueles que buscam a Ele. Se você buscar de todo o seu coração, a sua vida será mudada. De uma vida de pecado para uma vida agora de santidade. De uma vida de brutalidade para uma vida agora de calmaria. De uma vida sem rumo e sem noção para uma vida agora equilibrada. Jesus ele pode fazer isso na sua vida. E como Deus tornou Jabes tão ilustre, como Deus tornou Jabes mais respeitado, o mais respeitado da sua família, porque Deus começou a abençoá-lo em cada área da sua vida. Quando eu olho para esse Deus, eu vejo um Deus tão bom e que se preocupa com os detalhes de nossas vidas. O Senhor ele é um Deus detalhista. Observe que o mundo foi criado, claro, pelo Altíssimo em 7 dias, em 6 dias. Mas Deus ele sempre se preocupou com os detalhes. Em tudo Deus ele se preocupa com os detalhes. Deus ele quando criou o homem, a sua imagem, a sua semelhança, a Bíblia diz que Deus, percebendo que o homem estava só, ele disse: não é bom que o homem esteja só. E criou a mulher para estar ao lado dele. E Deus constituiu uma família. E aí Deus abençoa a família. Jabes se tornou abençoado por Deus, porque Deus começou a abençoá-lo em cada área da sua vida. E a Bíblia diz que quando Jabes ele fez oração ao Senhor, no versículo 4, versículo 10, diz: e Jabes orou ao Deus de Israel, dizendo: abençoa-me e aumenta as minhas terras. Jabes começou a orar ao Senhor e disse: Senhor, eu preciso da tua bênção. E que a tua bênção venha sobre a minha vida financeira, sobre os meus negócios, sobre aquilo que eu tenho. E Deus liberou uma bênção para Jabes de tal forma que ele começou a prosperar nas suas terras. Jabes começou a prosperar nos seus negócios. Pastor, mas não é errado orar a Deus para que Ele nos abençoe na nossa vida financeira, nos nossos negócios. Não. É errado se buscar a Deus somente por isso. Mas quando nós nos entregamos a Ele e queremos ter uma vida transformada, a bênção de Deus, ela alcança cada área das nossas vidas, inclusive também a nossa vida financeira, os nossos negócios. Então, querido, se os teus negócios não vão bem, se a tua empresa não vai bem, se nada na tua vida financeira está indo bem, então se aproxime do Senhor. Peça a Ele a bênção dEle, procure entender qual a vontade dEle na sua vida, porque Ele vai te abençoar. E a Bíblia de Jabes orou e pedindo a Deus para abençoar as suas terras, para Deus prosperar, e Deus começou a prosperar as terras de Jabes. E ele orou também ao Senhor e disse: que a tua mão esteja comigo. Jabes orou ao Senhor e disse: Senhor, que a tua mão ela esteja comigo. Jabes, além da bênção financeira, Jabes ele queria a presença de Deus com ele. Porque, querido, não há nada melhor nessa vida do que a presença de Deus conosco. Porque Deus ele está conosco. Quando Deus ele está conosco, isso quer dizer que Ele está conosco nos vales e nos montes. Porque a vida é assim. Ninguém vive só em montes, lugar alto, lugar de prosperidade. Às vezes estamos nos montes, mas às vezes também descemos nos vales, lugar de tribulação e de provação. Jabes ele queria que a mão de Deus estivesse com ele, ou seja, que a presença de Deus estivesse com ele. E é isso que faz a diferença. Porque Jabes, ele, quando foi à presença de Deus, ele não foi pedir Deus para abençoar somente a sua vida financeira. Ele queria que a presença de Deus estivesse com ele. Porque, querido, não há nada mais confortante de saber que Deus ele está conosco. Porque Deus ele é bom.
ainda que o mundo esteja mal, ainda que as circunstâncias às vezes presentes sejam más, mas Deus, Ele é um Deus que não muda. Ele continua sendo bom. Por isso que Jabes, ele quando orou, ele disse: Senhor, eu quero que o Senhor esteja comigo, que a tua mão esteja comigo. Ore para que Deus, ele esteja contigo. Se aproxime do Senhor. Clame pela presença dele, clame para que ele não te abandone, porque ele não nos abandona, nós que o abandonamos. Que oração bonita essa de Jabes. E Jabes também orou ao Senhor e ele disse: Senhor, que o Senhor esteja me guardando dos males. Querido, talvez você não saiba, mas como Deus, ele tem te livrado de tantos males. Jabes, ele orou: Senhor, que o Senhor me livre do mal. Deus, ele é um Deus que nos livra do mal, do maligno, de Satanás. O diabo, ele tem uma fúria tão grande pela humanidade e principalmente por aqueles que são escolhidos de Deus. Mas eu amo a palavra de Deus, porque a Bíblia diz que aquele que é de Deus, o maligno não pode tocar. Bem, verdade é que passamos por muitas provações, tribulações e adversidades, mas o diabo, o maligno, ele não pode tocar naquele que é abençoado por Deus. O diabo, ele não pode tocar naquele que Deus está com ele. O diabo, ele não pode atingir aquele que é abençoado, que a bênção de Deus está com ele. E Jabes orou ao Senhor para que Deus o livrasse dos males. A palavra está no plural. E nós precisamos orar ao Senhor. Precisamos nos apresentar diante dele para que ele nos livre dos males. E Jabes ainda continuou essa oração diante do Senhor e ele disse: Senhor, que o Senhor esteja guardando-me dos males e livrando-me de dores. Essa oração de Jabes, eu entendo que quando ele ora ao Senhor para que Deus o livrasse de dores, é porque ele sabia que Deus, ele livrava no momento da dor. Às vezes nós queremos que Deus, ele nos livre de entrarmos na dor. Bem, verdade é que por inúmeras vezes Deus, ele nos livra de tantas dores. Mas guarde isso. Deus, ele pode tanto te livrar de você passar por uma dor, ou seja, entrar numa dor, mas ele também pode te livrar na dor. Ele pode impedir que uma enfermidade venha. Mas mesmo que ela venha, ele pode curar na enfermidade. Ele pode nos impedir de sermos lançados em uma fornalha de fogo. Mas ele pode nos livrar lá dentro da fornalha de fogo. Como aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abednego. Quando o rei Nabucodonosor disse: ou vocês se ajoelham para adorar a imagem de escultura que eu levantei, ou vocês serão lançados numa fornalha de fogo, e eu quero ver quem é o Deus que vai livrar vocês. E eles responderam ao rei: fica sabendo, ó rei, que se o nosso Deus quiser nos livrar, ele nos livra. E ele vai nos livrar. Mas se não, fica sabendo, ó rei, que não nos prostraremos para adorar a imagem de escultura que você levantou. O rei Nabucodonosor ficou tão furioso que mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais. E lançou Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha. E a Bíblia diz que quando Nabucodonosor olha para dentro da fornalha, ele viu 4 andando dentro da fornalha. Andando, passeando dentro do fogo. O rei ficou louco. Ele disse: lançamos 3 homens e agora eu vejo 4. E o 4º que está andando é semelhante ao filho dos deuses. O rei percebeu que além do filho dos deuses estar andando com eles, eles não haviam sido consumidos pelo fogo. E o rei mandou tirá-los da fornalha. A Bíblia diz que quando eles saíram da fornalha, nem as suas roupas haviam sido queimadas, nem um fio de cabelo havia sido queimado, e nem cheiro de fumaça havia nas suas roupas.
Porque o Filho de Deus estava com eles lá dentro da fornalha para livrá-los do poder do fogo. Então o Senhor é aquele que nos livra da tribulação, mas nos livra também na tribulação. O Senhor tem o poder para nos livrar de entrarmos em uma cova de leões, mas Ele também tem o poder para nos livrar lá dentro da cova dos leões, como aconteceu com Daniel. Apesar do rei o amá-lo e de saber que não podia livrá-lo de ser lançado em uma cova de leões, pois havia um decreto assinado por ele mesmo, conforme a lei dos medos e dos persas, a qual não podia ser revogada. Mas a Bíblia diz que quando Daniel foi lançado numa cova cheia de leões, Daniel lá dentro da cova de leões, ele ora ao Senhor. E a Bíblia diz que nenhum leão o devorou, porque Deus o livrou lá dentro da cova dos leões. Nessa oração de Jabes, que ele ora, Senhor, me livra das dores, eu entendo que o Senhor é aquele que nos livra também no momento da dor, no momento da crise, no momento de uma dificuldade, de um problema no casamento, de uma enfermidade que aparece, ou de qualquer outra situação que causa dor. O Senhor é aquele que nos livra na dor. Então, querido, Jabes orou. Ore você também ao Senhor, se você está passando por dores, se você está em sofrimento, se você está doente, se você está em crise. Faça como Jabes. Ore ao Senhor e busque a sua presença. E a Bíblia diz, e Deus atendeu ao seu pedido. Deus atendeu ao pedido de Jabes. Não tem como não clamar a um Deus tão bom como esse. A um Deus que nos ouve. A Bíblia diz, Jesus ele ensinando, ele disse, olha, vós sendo maus, vós que sois pais, mesmo sendo maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos? Pois qual pai que o filho lhe pedir pão vai lhe dar uma pedra? Que lhe pedir um peixe vai lhe dar uma serpente? Aí ele disse, se vós sendo maus, sabe dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial dará boas coisas aos que lhe pedirem. O Senhor, Ele é bom. Ele é um bom Pai. Ele vai te livrar dessa dor. Ele vai te abençoar. Ele vai prosperar a sua vida. E Ele está contigo. Mas faça como Jabes. Se aproxime do Senhor. Deseje a mudança da sua vida. Porque nele, em Jesus, está a bênção para mudar toda a história da sua vida e abençoar cada área da sua vida. Que o Senhor te abençoe poderosamente. Que esta palavra fique guardada no seu coração. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém? Nós vamos orar agora. Você que mandou seu pedido de oração, nós vamos orar. Nós vamos clamar ao Senhor. Você que está conosco pelo YouTube, permanece ainda. Você que está conosco pela nossa live também permanece. Eu vou orar agora pela nossa nação. Em seguida eu vou convidar a pastora, ela vai orar pelos pedidos que vocês colocaram nos comentários. Amém? Vamos orar pela nossa nação. Pai, nós queremos pedir a tua bênção. Assim como Jabes entrou em tua presença, nós entramos em tua presença. Amém, Senhor. Eu quero interceder pela minha vida, Pai. Amém, Jesus. Eu quero pedir que o Senhor, Pai, me abençoe. Aleluia. Que o Senhor continue comigo. Amém. Que o Senhor continue na minha casa. Que o Senhor continue me livrando das dores, das enfermidades, do mal, Pai. Amém, Jesus. Que o Senhor esteja me protegendo do maligno, Senhor. Que o Senhor esteja abençoando esses irmãos, essas pessoas que estão conosco na nossa live. Amém, Deus. Essas vidas que estão buscando a tua presença. Em nome de Jesus. Que o Senhor possa abençoá-los assim como abençoou Jabes. Amém, Deus. Meu Deus, nós pedimos que a tua bênção venha sobre o nosso país. Em nome de Jesus, ó Deus. Que o Senhor venha mudar esse cenário caótico a qual nós temos visto. De pessoas enfermas. Que o Senhor possa curar pessoas. Amém.
Oh Deus, que o número de pessoas infectadas possa cair drasticamente no nosso Em nome país. de Jesus. Como também o número de óbitos ao ponto de zerar. Amém. Que o Senhor, meu Deus, possa trazer o socorro para as famílias Em brasileiras. nome de Jesus. Que possamos adquirir o anticorpos, a resistência a esse vírus. Amém, Deus. Que cesse a pandemia em nome de Cristo Em nome de Jesus. Jesus. Porque nós clamamos por uma intervenção divina. Amém, Deus. E sabemos que para o Senhor nada é impossível. Aleluia. Abençoa a nossa nação. Muda o cenário na economia. Amém. Que empregos possam ser gerados. Amém, Jesus. Que o socorro e a provisão venha para a população também pobre. Em nome Que o de Senhor Jesus. possa usar de misericórdia para os que moram na favela, Amém, Deus. na periferia, Senhor. Que o Senhor abra portas de emprego, gere empregos para os desempregados. Amém. Que o Senhor abençoe os empresários do nosso país, aqueles que geram empregos, Senhor. Amém, Deus. Meu Deus, vem abençoando, Pai, a nossa política, para que possamos ter políticos honestos, corretos e que trabalhem em prol do povo. Em nome de Jesus. Vem mudando esse cenário de corrupção no nosso país. Amém, Senhor. Nós oramos para que o Senhor abençoe cada estado do nosso país. A Bahia, Pernambuco, cada Amém. estado, Pai, deste país. Que a tua bênção vá se estendendo. Que o teu evangelho continue sendo pregado Em e nome de anunciado. Jesus. E que assim como Jabes, muitas pessoas possam se chegar a ti, Jesus. Amém. Pois no Senhor há toda sorte de bênção e transformação e mudança. Amém, Deus. Eu quero orar por cada vida que está enferma, que está participando da nossa live, mas que está doente. Eu oro pedindo ao Senhor que traga cura, a Em bênção nome da de cura. Jesus. Pois tu és o Deus que livra na enfermidade, trazendo a cura. Eu quero abençoar, Pai, cada vida. Abençoa a nossa nação, Amém. a nação brasileira. Abençoa a tua igreja brasileira, Amém. em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. A pastora vai orar pelos pedidos agora. Aí você que está conosco pelo YouTube, permanece conosco. A pastora vai estar orando pelos pedidos pessoais. Eu quero que você ore conosco também.